bem, pessoal? Lá vem Jean Pegoraro te ajudando em mais uma questãozinha que caiu na prova do Enem de 2014, uma das questões bem trabalhosas de ondulatória. Olha só o que está acontecendo nela ali, né? A espessura em termos de comprimento de onda lambda, em termos do lambda, é do tamanho de quanto? Agora vamos ler na ordem direta, tá? Vamos lá. Certos tipos de superfícies da natureza podem refletir luz da forma, né, e gerar um efeito de arco-íris. É um fenômeno de interferência que a gente vê muitas vezes, né? As ondas se encontrando formando interferência. É bem legal a gente ver isso, tá? E aí o que acontece? Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa de um fenômeno de interferência na película fina, que é a figurinha aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês entenderem melhor. A figura ilustra o esquema de uma camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água e parte do feixe da luz branca reflete na interface ar e óleo, tá? E sofre uma inversão de fase, ok? Que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. A parte refratada, que é a que entra dentro da espessura, reflete sem inversão de fase, que é a região 4 ali, e o observador indicará uma região completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa película considera que o caminho percorrido corresponde ao dobro da espessura da película e ele quer saber a espessura dela, tá? Vamos tentar entender uma questão bem complicada para a gente entender aqui, tá, galera? Olha só. A gente vai ter, basicamente, duas situações aqui, tá, galera? Duas situações que a gente vai ter que ter bastante cuidado aqui, ó. O que você tem que entender? Para esse observador que está aqui verificar uma interferência construtiva, as ondas vão ter que chegar em fase, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou representar aquela onda 1 pelo vermelho, ok? Pelo vermelho, que é a onda 1 pelo vermelho, que vai para cá, e eu vou representar aquela onda que vai para a situação 3 e 4 pelo azul, né? Era para elas ficarem juntas e acontece isso. Bom, o que acontece? A gente tem que entender que isso aqui é uma interferência e é aquele assunto mais complicado de interferência. Então, olha só, vamos supor que as duas vêm em crista, elas vêm numa certa fase, né? Então aqui ela vem em crista, vamos supor que seja isso, não é bem isso, tá? E essa azul também vem em crista, certo? Vamos supor que é como se fosse uma crista. Quando essa onda bate, a vermelha, ela bate aqui, ele falou que ela reflete com a inversão de fase. Então, esse caminho 1, ela vai como vale, ou seja, tá indo um vale aqui. Beleza? Só que agora o que acontece? Quando essa onda azul vem, ela reflete sem inversão de fase aqui, nessa situação aqui da refração, né? Ele falou a gente dizer isso. Então é como se fosse uma crista, a gente pode analisar aqui a mesma fase que ela. E a grande questão é que o nosso problema começa aqui, tá? O nosso problema começa como? O nosso problema começa daqui até aqui. Então a gente vai entender o seguinte, ó, essa faz isso, tá? E essa faz isso. E aí o início da jogada vai ser aqui, ó, começa em crista e aqui começa em vale, tá? Até botei um C de crista, mas é em vale, é bem xarope de entender isso. Bom, aí a gente sabe que a gente tem que ver o início, tá? O início ocorre que elas estão o quê? O nosso início é isso, elas estão fora de fase, né? Uma tá em vale e a outra tá em crista. Bem difícil essa questão. E aí no fim, ele falou que vê uma interferência construtiva. Então eles estão em fase, né? Porque para eu ver uma franja construtiva, uma franja clara, aqui tem que chegar um vale, aqui também tem que chegar o mesmo vale. Então, digamos assim, ó, aqui chega vale e aqui também chega vale, né? Elas têm que estar na mesma fase. E aí isso, para ocorrer essa mesma fase, tem que compensar na diferença de caminho, tá? E essa diferença de caminho tem que ser meio comprimento de onda, que o enunciado nos disse. Então, ó, veja bem, essa diferença de caminho, ΔD, tem que ser igual a meio comprimento de onda. Só que ele falou que isso aqui é o dobro da espessura, porque isso aqui é E, né? Então, por mais que seja diagonal, imagina que o azul desce e sobe. Então, essa diferença de caminho é 2E. Ó, lambda sobre 2, e aí a espessura vai dar lambda sobre 4. Questão que, na boa, foge um pouquinho do nosso ensino médio, né? Eu acho que o Enem deixou muito mal explicada essa questão. Deixa eu sair da frente para ver se apareceu tudo, tá, galera? Então é uma questãozinha que não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. Muitos de vocês não viram no ensino médio isso, tá? Mas eu ensino um método bem bom aí no meu curso para vocês aprenderem isso. Certo, galera? Então ficamos com a alternativa A de amor, mais uma que o Jean Pegoraro te ajuda.
Bons estudos, mas nunca se esqueça que a física esteja com vocês. Mas chegamos no final do nosso vídeo. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.